Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso. E nessa aula nós vamos continuar falando de segurança da informação, mais especificamente de backups e dar algumas noções de pragas virtuais, porque pragas virtuais e alguns outros ataques a gente vai aprofundar na próxima aula. Lembre-se de que você não está só na sua jornada. Se você tiver dúvidas, dificuldades, deixe aqui na plataforma ou nos procure nas redes sociais. E lembre-se sempre de interagir com a gente nas redes sociais. Então, marque, que você nos marque uma postagem que você mostra que está assistindo o curso, para a gente ir conversando. Vai ser muito legal essa interação, beleza? Então, vamos lá para a aula de hoje? Sobre os conceitos de backup e seus tipos completo, incremental e diferencial, assinale a alternativa correta. Lembrando que backups são cópias de segurança. Então, é importantíssimo que a gente crie cópias de segurança dos nossos dados periodicamente, né? As empresas precisam fazer isso. Porque, por exemplo, sua máquina pode estragar ou pode haver algum ataque e você pode perder aqueles dados. Então, se você cria cópias de segurança, você consegue facilmente recuperar aquilo que você eventualmente tenha perdido. Beleza? Um backup full tem como vantagem a economia de espaço necessário para a realização do backup. Então, só falando aqui rapidamente, a gente tem três tipos de backup: o completo, ou também chamado de full. Temos também o diferencial e o incremental. O que é o backup completo? Como o próprio nome diz, é um backup que você vai salvar todos os dados de forma completa. Então é um backup muito pesado, né? Você está guardando muita coisa. Já o diferencial, ele é feito a partir do último completo. Então o que acontece? Ele olha para o último backup completo e salva só os dados que foram modificados desde lá. Então ele já é um backup mais simples, né? E menor também. Agora, o incremental, ele parte de qualquer backup anterior, seja outro incremental, seja um diferencial, seja um completo, e a partir desse backup, ele olha o que mudou nos arquivos e salva apenas essas modificações. Então, esses são os três tipos de backups que a gente precisa ter em mente, beleza? Então, o full tem economia de espaço, não é o maior dos três, né? Um backup full é mais rápido do que o incremental. Não, o incremental ele só olha os dados que foram modificados desde o último backup e salva. Então ele é mais rápido porque o full são todos os dados, né? Um backup diferencial é mais prático que o incremental, uma vez que o diferencial incrementa as alterações do último backup diferencial. Opa, o backup diferencial olha as alterações desde o último backup completo, né? Então é errado. Um backup full é mais rápido que um backup diferencial. Não, o backup full é o mais demorado, porque a gente olha para todos os dados. Um backup diferencial analisa somente o último backup full para ver o que mudou desde o último backup. Perfeito. Então, na verdade, o backup diferencial ele olha apenas para o último backup completo feito. E a partir disso, ele salva o que foi mudado. Beleza? Então, é importante a gente conhecer esses três tipos de backups e suas características também. Vamos para a próxima? Qual é o tipo de backup que copia somente os arquivos que foram alterados desde o último backup? Veja aqui qualquer último backup, né? Então esse é o incremental, que o diferencial ele salva apenas o que foi alterado desde o último completo, e o completo ele salva todos os dados. Então a resposta é C, incremental. Em operações básicas de correio eletrônico, e aqui já é uma questão sobre malwares, tá? Malwares, ataques, enfim. Percebe-se o recebimento de mensagens de e-mail não desejadas e enviadas em massa para múltiplas pessoas. Esse tipo de mensagem é considerado como. Então, esse é um nome comum, né? Quando a gente trata de e-mails também em módulos anteriores, a gente fala disso, que é o spam. Então, o spam é aquela mensagem que é enviada para vários usuários ao mesmo tempo, para fins de marketing ou para alguns fins mais específicos também. Mas, em geral, é um conteúdo que não te interessa e que só está enchendo sua caixa de mensagens ali. Então, esse é o famosíssimo spam, um nome que a gente precisa ter em mente, conhecer o conceito, porque aparece muito nas provas, beleza? Então, geralmente o spam está muito vinculado a conteúdos de marketing, mas também podem ser outros tipos de conteúdos.
Questão 4. Sobre os vírus, é correto afirmar que os vírus em script, a cada vez que um programa infectado pelo vírus é executado, sofre uma alteração. Então, não tem nem muito sentido, né, o que ele trouxe aqui. Cavalo de Troia facilitam a exibição de propagandas? Não, cavalo de Troia não é bem vinculado a propagandas, não. Na verdade, o que está mais vinculado a propagandas é o Edward. Ad de advertisement, né, de propaganda. O cavalo de Troia é algo que parece ter uma função bacana, mas por baixo dos panos ele traz uma função maliciosa também. Então, por exemplo, vamos supor que eu te mande um jogo de xadrez que eu desenvolvi. Só que além de ele ser um jogo de xadrez, ele também instala alguns programas que vão conseguir identificar o que você está digitando no seu celular, tá? Então, esse programa ele parece ser inofensivo, mas por baixo dos panos ele tem muitos problemas, beleza? Ele tem finalidades maléficas, vamos colocar assim. Esse é o cavalo de Troia. Não é bem vinculado a propagandas, não. Mutantes são programados para executar ações sem interação do usuário, não. Os vírus de boot infectam arquivos responsáveis pela inicialização do disco rígido. Perfeito. Boot é justamente esse processo de inicialização do sistema, né? Então, os vírus de boot, eles buscam se integrar a esse sistema de inicialização. Então, quando a máquina é iniciada, o vírus também é executado. Os Edwards que a gente falou, né, que estão vinculados à propaganda. Então, eles estão vinculados à propaganda. Então, no caso, os Edwards, eles acabam poluindo, por exemplo, sua navegação, ou eles podem também te direcionar para páginas indesejadas. Então, eles têm essa pegada de propaganda mesmo, beleza? Permitem acesso total ao computador, monitorando todas as atividades da vítima. Na verdade, esse que monitora as atividades da vítima são os vírus espiões, são os spywares. Então, não tem sentido, não são os Edwards. Alternativa D. Conforme a CERT-BR em sua cartilha de segurança para a internet, inclusive essas cartilhas disponíveis, elas são muito interessantes e didáticas também para a gente olhar essas questões de segurança da informação, beleza? Define esse vírus como tipo específico de vírus de script que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que usam esta linguagem, como por exemplo os que compõem o Office, o Excel, o Word, PowerPoint. Esse é o famosíssimo vírus de macro, tá? O que que acontece? Dentro do Excel, do Word, do PowerPoint, você consegue desenvolver programinhas específicos para rodar lá dentro. Por exemplo, um exemplo de macro. Suponha que você todo dia baixa uma planilha e nessa planilha você tem que mesclar algumas células, apagar algumas colunas. Então você pode criar uma macro, que é um programinha, um scriptzinho, que vai executar nas planilhas e fazer esse processo de unir células, de apagar colunas, apagar linhas, e enfim. Só que o que que acontece? Pode ser também que essas macros tenham funções maliciosas. E aí elas estão muito vinculadas a esses aplicativos do Office que permitem a criação de macros, tá? Então, esses vírus de macro aparecem com alguma frequência nas provas e é importante a gente entender. E, sobretudo, também reconhecer que eles estão vinculados muitas vezes a esses programas de planilhas, de documentos e muitas vezes também vinculados ao Microsoft Office. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Última de hoje. Em relação aos softwares maliciosos, assinale a alternativa que apresenta uma característica do worm. O que que é o worm? Ele é um malware que se propaga pelas redes. Então, ele se propaga pelas redes buscando vulnerabilidades e também inundando a rede de informação. Então, acaba prejudicando o tráfego de informações úteis, né? E ele vai buscando vulnerabilidades ali e se auto-replicando pela rede. Então, esse é o ponto aqui. E um ponto que ele traz é justamente esse consumo de recursos das máquinas, da rede, para se manter, para se procriar ali na rede. Essa é a ideia. Então, configura-se uma rede composta por inúmeros equipamentos zumbis utilizados para potencializar ações danosas provenientes de um ataque. Na verdade, esse aqui é o botnet. É uma rede de robôs. Então, esses bots, eles são malwares que podem ser
controlados remotamente, e quando eles infectam muitas máquinas, eles formam uma net, uma rede, né? E essa rede de computadores zumbis, ela pode ser usada para potencializar ataques, por exemplo. Mas não é o caso do Worm. Permite que o invasor retorne ao equipamento comprometido por meio da criação ou modificação de serviços no sistema. Isso aqui é o backdoor. Galera, lembrando que essas definições aqui a gente vai falar aos poucos e também nessa aula e na próxima, então não se preocupe tanto, tá? Backdoor é a porta dos fundos. Ela é instalada justamente para permitir que o invasor retorne. Mas não é o caso do Worm. Monitora a operação de um computador, coleta e envia as informações coletadas ao invasor. Esse aqui é o espião, mais uma vez, o spyware. Também não é o caso. Armazena teclas digitadas por um ou mais usuários no teclado de um computador. Isso aqui é um tipo de spyware, né? Um tipo de espião que se chama keylogger, que é o que armazena teclas digitadas. Também não é o caso. Propaga-se de forma automatizada pelas redes ao explorar vulnerabilidades nos aplicativos instalados nos computadores, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Opa, correto. Então esse aqui é o Worm, alternativa E. E aí vamos repassar os conteúdos que a gente discutiu hoje para que fique mais claro para você. Vamos lá? Então, backup é cópia dos dados, né? Essa é a definição de backup, é a cópia dos dados. Só que é importante que o local físico do backup seja diferente do local original dos dados. Porque pensa só, se eu crio uma cópia num pendrive, supondo, dos meus dados, e deixo aqui na minha gaveta, e esse lugar aqui pega fogo, vai tanto os dados originais do computador, quanto a minha cópia, que é o backup. Então, o ideal é que a cópia e o dado original não estejam no mesmo lugar. E se há vários backups, se há várias cópias, que eles também estejam distribuídos em lugares físicos diferentes, beleza? Backups precisam ser periódicos, porque a gente está criando dado todo dia, modificando dado todos os dias, e a gente precisa então que esse salvamento dos dados seja periódico. Pensa só que o dado hoje é o principal ativo de uma empresa, por exemplo. Se a empresa perder a base de clientes, perder a base de produtos, perder o sistema de informação dela, ela não consegue continuar suas atividades. Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado aí com a segurança da informação, certo? Temos três tipos de backups: o backup completo ou full, que é aquela que copia todos os dados. É de fácil restauração, porque é um arquivo só, mas é demorado e pesado porque você está salvando tudo. O incremental, ele é uma cópia dos dados mudados desde o último backup de qualquer tipo. Ele é rápido para fazer, né? Porque você só está copiando as coisas modificadas, mas ele requer maior controle, porque na verdade, para recuperar, você vai precisar recuperar um backup full e os backups incrementais, tá? Então, se você, por exemplo, fez um backup completo aqui, depois fez um diferencial, depois fez um incremental e depois fez outro incremental, na verdade, você vai ter que voltar aqui em todos os backups para recuperar os dados completos, beleza? Enquanto se você tivesse feito, por exemplo, um backup completo, só precisaria acessá-lo. O backup diferencial é uma cópia dos dados modificados desde o último backup completo. Então, esse aqui, a diferença é que ele olha só para o último backup completo, não é qualquer último backup. Para restauração, é necessário recuperar o último backup completo e depois o último diferencial. Requer menos arquivos na restauração, mais simples de ser feito do que o incremental. Então, veja só, se eu faço um completo, um diferencial, um incremental, um outro diferencial, um outro incremental e um outro diferencial, para recuperar os dados eu só vou precisar pegar esse e esse. Porque o diferencial olha para os dados completos, para o backup completo, e faz só as modificações desde ele, certo? Desde o último backup completo. O spam são mensagens indesejadas, muitas vezes relacionadas a marketing, propagandas e, sobretudo, por e-mail, tá? E tem um ponto também importante que é o hoax, que é um tipo de boato, que são boatos que buscam infestar a rede, sendo apelativos. O ponto do hoax, que na verdade hoje a gente também pode falar de boatos aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, é que ele é apelativo e ele incentiva as pessoas a compartilhar. Então aquela informação acaba chegando a várias pessoas por espontânea vontade dos usuários.
Então, esse é um ponto importante. Então, o spam, ele geralmente é uma empresa que envia para várias pessoas e o hoax, as pessoas vão encaminhando aquele conteúdo ali, que geralmente é um boato, geralmente não é verdadeiro, tá? Defacement, que é chamado também de pichação, é uma técnica que consiste em alterar o conteúdo de página web de um site. Então, o que acontece aqui no defacement é que uma página de uma empresa, por exemplo, é pichada. Você tira aquela página e coloca outra no lugar, que é uma pichação, que é, por exemplo, um ataque a alguma pessoa, um boato, alguma a crítica política, por exemplo, pode acontecer. Então você muda a página de uma empresa, de uma organização e coloca outra página no lugar. Isso é o defacement. E aí, finalidade, pode ser para explorar vulnerabilidades, para você descobrir o que está de falha ali naquele sistema. Furtar senhas, porque pensa só, se eu coloco uma página fake e você digita seu login ali, né? Eu coloco uma página fake do Banco do Brasil. Você vai lá e digita sua senha. Opa, consegui sua senha e vou furtar seu dinheiro, tá? Então essa é a finalidade. E aí, vírus? Vírus é importante a gente ter ideia de que é diferente de malware. Popularmente, a gente chama todo tipo de malware de vírus, mas não é bem assim. Vírus é um tipo específico de malware. Ele torna-se parte de programas e arquivos e propaga-se enviando cópias de si mesmo por e-mails e mensagens, tá? Temos dois tipos importantes, e na verdade é importante dizer também que ele é executado geralmente quando o programa é executado. Execução do programa. Então, por exemplo, quando você vê um programa exe, né, que é um executável, se ele tiver um vírus e você executá-lo, você vai ter problemas. Vírus de macro são aqueles vinculados a, por exemplo, arquivos do Office, geralmente arquivos do Office, tá? Ou em suplementos ActiveX. E tem os vírus de boot também. Os vírus de boot vinculam-se à inicialização do sistema e quando o sistema é iniciado, o vírus é executado também. Então lembre-se de que os vírus de macro eles estão vinculados muitas vezes aos programas da Microsoft, Excel, Word, PowerPoint e por aí vai. E temos o Worm. O Worm ele propaga-se pela rede e procura vulnerabilidades e aplicativos instalados, enviando cópia de si mesmo. O problema dele é que ele consome muitos recursos ali daquela rede. Então, ele está usando a rede para se propagar, ele acaba consumindo os recursos ali e prejudicando a comunicação de coisas úteis de fato, certo? O backdoor é a porta dos fundos, que permite o retorno de um invasor a um dispositivo comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. O que acontece? O invasor ele consegue acessar a sua máquina e aí ele instala um backdoor. Quando ele precisa voltar, ele quer fazer o uso dessa máquina, ele usa essa porta que ele abriu e aí através dela ele consegue controlar e acessar essa máquina. Então esse que é o problema, de ele sempre poder voltar, retornar àquela máquina. Cavalo de Troia. O cavalo de Troia ou Trojan, é importante saber esses dois nomes, tá? Ele, além de executar as funções que parece que são boas, ele também executa funções maliciosas por baixo dos panos. É aquele exemplo que eu dei, né? E vou dar outro, por exemplo. Vamos supor que você baixa um programa na internet que é para você, não sei, acessar. Vamos pensar num aplicativo, né? É um aplicativo para você conseguir ver quem te deixou de seguir ali no Instagram. Só que além de executar essa função, ele também por baixo dos panos vai roubar sua senha, eventualmente. Só um exemplo, tá? Hipotético. Mas é isso que é o Trojan. Ele parece fazer uma coisa, mas no fundo ele faz também algumas atividades maliciosas. Tem dois tipos importantes. O RAT, né, que é o Remote Access Trojan, que ele combina características do Trojan com o backdoor. Por quê? Porque ele permite a um atacante remoto acessar o dispositivo infectado de forma direta e interativa. Então ele consegue interagir ali. E, ao mesmo tempo, por que ele é Trojan? Porque muitas vezes ele é um tipo de programa que está sendo útil para o usuário de alguma forma, mas por baixo dos panos ele permite que o atacante use essa porta para acessar o sistema. Então, esse é o Trojan de acesso remoto.
E temos o Trojan Clicker, que ele é projetado para acessar recursos da internet. Então, por exemplo, eu tenho uma página da internet e eu posso criar um Trojan Clicker para infectar máquinas e essas máquinas vão acessar automaticamente a minha página. Então, a minha página vai ser muito visitada. Isso é bom para mim. Esse é um tipo de uso. Outro tipo de uso, tem um ataque que se chama ataque de negação de serviço. A gente vai falar disso mais especificamente, mas a negação de serviço é quando várias máquinas acessam um servidor, por exemplo, uma página de uma empresa, e essa página ela não dá conta de responder a todos os acessos e ela cai. Então aquela página se torna indisponível. Beleza? Esse é o ataque de negação de serviço. Então, quando o invasor ele consegue contaminar muitas máquinas, ele coloca todas ao mesmo tempo para acessar aquele recurso e aí ele derruba esse recurso da rede. Beleza? Então, esses são dois tipos de Trojan. Galera, essas duas cartilhas que eu estou deixando aqui, bem como todos os links que eu citei nesses slides, eles são muito bons para você se aprofundar nesses assuntos e entender um pouco melhor. Então, caso você queira, dê uma aprofundada nesse conteúdo, que é um conteúdo muito interessante e muito importante para a sua prova também. Beleza? Era isso, espero que você tenha entendido, compreendido os conceitos que a gente discutiu aqui hoje. Lembre-se de que você não está só na sua jornada, ficou com dúvidas. Entre em contato aqui na plataforma ou nas redes sociais e a gente vai trocando uma ideia. Muito obrigado por sua atenção, espero ver você em breve. Até logo. Falou!